tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de setembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2042. Tem 5 páginas, 44 logias e 15 máximos. O tema é poder de realização. A especialidade é autodeterminologia. Quem redigiu é a professora Lani Galdino, que está aqui na poltrona aí das grandes res, para receber todas as apreciações de vocês sobre o assunto. Definição. O poder de realização é a capacidade de a consciência homem ou mulher, motivada pela vontade inquebrantável, consumar todos os projetos sob a própria responsabilidade, com persistência e resiliência, sobrepairando as adversidades e perquirindo o completismo existencial. A orientação do PEN nas manifestações pensênicas, a autodeterminação resolutiva, a priorização quanto às realizações, a pesquisa necessária para a formação do arcabouço da realização, a ação sem medo de errar, a admissão e avaliação das falhas imprevistas, o abertismo para as heterocríticas ao trabalho, o autodesarmamento para a admissão de neo-ideias e contribuições, o uso da racionalidade e do discernimento nas decisões, o banho de energia espontânea e recorrente, confirmador da realização correta, a psicometria das pessoas envolvidas no projeto idealizado. Agora, tem aí na argumentologia uma seção da taxologia com 40 trafores essenciais à consciência, homem ou mulher, motivada às realizações ao modo de aceleradores evolutivos. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aglutinação interconsciencial, autodesempenho proexológico, autodeterminação, liderança pessoal, realização humana. Agora, frase enfática. O poder de realização representa exemplarismo impactante para as consciências interessadas nos autoempreendimentos evolutivos interassistenciais, objetivando o completismo existencial. Você sente-se motivado às realizações cosmoéticas em prol da Max Proex grupal? Admite a ideia de sair da condição de assistido e tornar-se assistente através das próprias realizações tarísticas? É muito interessante. Outra coisa, nem revisão precisou esse texto, que está perfeito, está muito bem estudado, muito bem calibrado. Agora, questionamento. Existe algum tipo de auxílio, ajuda ou assistência extrafísica esclarecedora, positiva, racional e lógica, sem ser necessariamente praticada por amparador? Tem. De evoluciólogo, de serenão. E tem também do meu povo aqui, ó. Você vai procurar, se você está querendo intrafísico, tem muita gente aqui boa. Está cheio. O senhor poderia explicar por que um simples despacho feito em qualquer terreiro de umbanda ou candomblé tem o poder de arruinar a vida de uma pessoa? É porque a pessoa se deixa arruinar. Ela deve ter algum autoassédio, alguma coisa, permite o heteroassédio. Isso tudo é assédio. Então, se a pessoa deixa, a culpa é da vítima também, não é só do algoz de quem está fazendo despacho. Se a pessoa permite, ela entra na onda. Tem gente que despacho não pega, tem o corpo fechado, como eles falam. Eles mesmos dizem isso. Como foi a sua última vida antes de assumir a identidade de consciência assistente? E como foi a vida seguinte? Estou nesse momento de mega decisão e tenho muitas dúvidas. Não, o problema todo é o seguinte, a hora que você decide fazer assistência, aquilo começa a envolver o cosmos e todo mundo com quem você vive. E aquilo se torna o prioritário, aquilo que você coloca na frente. Isso aconteceu comigo há muito tempo.
Agora, o que se passa? Extrafisicamente, eu ampliei a situação. E a gente começou a ter mais ideia. Agora, eu, por exemplo, às vezes levo o negócio pelo lado da bufonaria, sou bufão, faço piada, para não ficar a coisa muito rígida. Mas agora, é preciso ter bom humor nisso também. Nós não podemos esquecer disso. De modo que você, se vai ajudar os outros, ajuda e fim de papo, você não vai se arrepender. Quando a gente ajuda os outros, o processo pode ficar num nível que não tem mais reparo, está perfeito. Não precisa de estar ajustando nada, né? Qual a providência correta a ser tomada quando a mãe constata que a filha de 4 anos está vendo consciência? O melhor é começar a mostrar para ela o processo de energia, para ela dominar o estado vibracional. Olha bem isso, às vezes vale a pena. Agora, se não for, tenha cuidado com quem você vai levar, porque senão vão querer dar remédio para ela, e isso não é bom. Nessa idade é um perigo. Carrego uma característica que considero um trafal. Sou extremamente aberta, confiante e positiva em relação às outras pessoas, de forma que confio prontamente no aspecto humano da consciência e com isso me abro com extrema facilidade. O que posso fazer para corrigir isso? Ou seja, para me tornar mais desconfiada? É usar o desconfiômetro. Está faltando o desconfiômetro. Você já está sabendo? Usa. Qualquer coisa, morda na língua, dá um beliscão, conta até 100, mas não fala, abre o jogo. Não abre o jogo fácil, abre o jogo para você e fecha para outro. Tenho 23 anos e com toda a minha vida me senti assediado pelo meu próprio pai. Isso é um homem. O simples barulho da porta abrindo quando ele chegava à noite era motivo para ficar ansioso e com frio na barriga. Ele nunca me bateu ou algo assim, porém o jeito que conversava com minha mãe e a forma que falava com ela me deixava assim. Hoje ainda sinto energia negativa nele. Porém, sinto que amo ele e me preocupo muito com o seu bem-estar. O que o senhor me recomenda? O EV pode me ajudar nisso? Pode. Limpa a casa e as coisas dele. E outra coisa, dê presente das coisas que ele gosta para ele, que assim você anula o processo dele. Isso pode ajudar. Agora, outra coisa, você precisa examinar agora se isso te deixou reprimido. Porque isso aí, repressão de infância, é um problemão. Você já tem 23 anos, você é reprimido? Como é que você é? Precisa examinar isso. Se você não sabe, é bom fazer um exame com um psicólogo, etc. Sempre é bom cortar as repressões infantis desse jeito. Só de você falar, mostra que você tem repressão. Meu filho cursa o 1º ano de Direito e noto que tem certa vaidade em sua personalidade, no que diz respeito à intelectualidade. Ele é projetor não lúcido, é um rapaz cosmoético que tem muitos trafores. Gostaria de saber de que maneira orientá-lo para que não caia no poço abissal da vaidade. Olha, o ideal aí é levar para um psicólogo, né, para ver a situação, como é que é, e analisar esse aspecto da vaidade, o orgulho, como é que ele é, o egão, falar sobre isso com ele. Como orientar e ajudar uma adolescente obesa, 14 anos, com baixa estima, sem vontade de ir à escola, chorosa e sem recursos financeiros para tratamentos com profissionais da área de saúde? Indiquei procurar as clínicas de psicologia das faculdades, mas a família não conseguiu horário. A adolescente tem vergonha de interagir com as pessoas, quando esta está em casa, passa horas na televisão e a internet, todos os dias na TV. A menina foi criada pela tia com mais 2 irmãs e a mãe, que é doente. Olha, esse período é difícil, sendo uma moça, uma jovem, adolescente, 14 anos, o negócio da obesidade cria um problema para o resto da vida. Tem que tratar agora. E tem que levar para profissional mesmo, tem que dar um jeito nisso. Se quer melhorar, dá um jeito de arranjar um profissional, um dietista que olha bem, exercício que ela deve fazer, qual a alimentação que ela deve ter. É agora que se trata. Se ela tem que falar isso para ela, se ela se deformar na obesidade com 14 anos, ela vai ser gordona e baleuda para o resto da vida. Fala isso para ela. Às vezes é o jeito. Eu já falei isso, as meninas melhoraram. Você já pensou se vai ser baleia o resto da vida? E a palavra que eu uso é essa mesmo, na cara. Agora, isso é muito importante.
Se vocês aparecerem por aqui, traz você e ela aqui, que eu vou conversar com as duas. Meu irmão tem 26 anos e foi diagnosticado com uma doença rara. Ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, ou ALS, ou Lou Gehrig, você sabe, né? É a disease em inglês. Ele já sofreu de outras enfermidades típicas de pessoas mais velhas, como gota e herpes. O senhor é o simples. O senhor pode sugerir algum tratamento eficaz? A medicina tradicional não tem tratamento. Esclerose está brava, né? Pois é, aquilo vai, né? Agora, o ideal seria arranjar um ambiente com holopensene melhor e trabalhar com o estado vibracional. Seria bom explicar para ela como é que é o estado vibracional para ele. Está com 26 anos, é a hora de mexer. Com as práticas energéticas, estou começando a sentir as energias dos ambientes. Ontem, no centro espírita, senti a pressão do corona chakra e nas áreas esfenoides de maneira incomum, dada a intensidade. Porém, não senti se a energia era boa ou ruim, apenas reações do holochakra. De que modo eu faço para perceber se o ambiente é sadio ou positivo? Olha, vê se deu alguma ressaca. Se não deu, é porque deve ter sido positivo. A respeito do exame da OAB, tenho a satisfação de informar que o nível de aprovação dos graduados em Direito pelo curso da UniOeste em Foz do Iguaçu é um dos mais altos do Estado e também do país. Pela minha experiência na docência jurídica, tanto em faculdades privadas quanto na universidade pública, o nível de despreparo da imensa maioria dos alunos em questões básicas, incluindo conhecimento sobre a língua portuguesa, interpretação de texto e formação do raciocínio jurídico, é imenso. Devido à seleção de candidatos no vestibular, as universidades públicas ainda não conseguem manter o melhor nível de ensino. E, finalmente, o exame da OAB é indispensável e, em minha opinião, deve ser cada vez mais rigoroso para ver se ajuda a elevar o nível do ambiente jurídico nesse país. Júlio César Garcia, coordenador CIAJUC, professor de Direito da UniOeste em Foz do Iguaçu. Ele está dando uma geral sobre o assunto aí que a gente falou ontem. Eu quero dizer para vocês que acabou de sair o jornal da Cognops aqui nosso, tá certo? Tem aqui a Serenidade vencendo a ansiedade sobre os laboratórios. Depois tem Enciclopédia da Conscienciologia e ex-frei Marcelo da Luz propõe mais diálogo e menos discurso impositivo. Onde a religião termina. Tem aqui uma big de uma entrevista dele. E a última página é só classificados de tudo quanto é tipo. Tem exatamente quase 20 classificados. Pra vocês terem uma ideia. Esse é o jornal da Cognops. Eu até vou levar, que as coisas estão me interessando. Agora me conta o nosso amigo lá do Cine Clube, não está aí hoje, né? Marco. Eu queria apresentar um livro, um filme para ele, para apresentar lá, que é, por incrível que pareça, uma coisa que sai fora da minha área, que é uma comédia. Mas é uma comédia séria, muito bem feita. É um grande filme. Chama Elsa e Fred. Vale a pena ver o filme. O que é o filme? Nada mais do que duas pessoas de idade, na base da minha faixa de idade. Você está entendendo? Agora, só que tem que ir mostrando as coisas da própria vida física, sem mais nem menos. E essa Elsa é uma grande atriz. E ela faz o papel de uma dona que tapeia todo mundo, inclusive ela mesma e o homem. Mas agora, o diálogo é muito bem feito. Ela é uma grande atriz. O negócio tem coisa que realmente você acaba rindo, não tem saída. É cômico. Mas agora, o problema da afetividade dos dois e da família mostra a realidade como é que é na Espanha e o que faz. Eu mesmo conversei com a Laura também acha que esse filme retrata a realidade da Espanha. Como é que as pessoas são manobradas, manipuladas pelos outros, sabe como é que é? É terrível o caso. Os parentes querendo manobrar os outros. Aqui eles falam, uma comédia romântica da melhor qualidade, inteligente e engraçada. Eleito pela revista Veja, um dos 10 melhores filmes em cartaz. Agora,
eles acham que o filme é bom. É muita gente que falou. Agora, o filme, ele tem 105 minutos só, mas é muito bem feito. Você acompanha isso, vale a pena. Agora, quem é que vai encontrar com o Marco? Tem alguém? Não tem, né? Ninguém, hoje não tem ninguém aqui, né? Então nós vamos deixar, quando ele aparecer, a gente mostra o filme aí para ver se ele quer apresentar uma comédia, né? Tem gente que viu o filme aí e gostou. Algum de vocês viu esse filme? É bom? Você gostou? Você também viu? Então valeu a pena, tá certo? Eu vou agradecer, que foi a Adriana que arranjou para mim, que ela viu com o Mário, virou para mim e falou assim, é bom você ver com a graça. Agora, eu não sei o que ela quis dizer, talvez seja porque o povo é de idade igual eu. Eu não sei qual foi a intenção real, mas eu gostei do filme. Comédia eu não vejo, tem que ter muito assim bem feita, porque essa é uma comédia, mas é de costume, ela mostra os costumes, não é sitcom, entendeu? Mostra os costumes do negócio lá. É muita tapiação, é muita manipulação dos outros, eles mostram direitinho. Agora, o homem é bem passado, mas compõe o personagem. Agora, ela é uma senhora atriz, essa dona é fogo na canjica. E tem uma outra que é uma atriz mesmo, muito boa, muito séria. A filha do homem, muito interessante. Também é boa atriz, mas muito brava. Sabe, lá dentro desse processo, o personagem é bravo. É interessante. Agora, gente, sobre o poder de realização, eu entrego, então, a nossa professora, Lani, para vocês. Cuidado, porque ela já estudou tudo que está escrito aí, hein? Olha bem, hein? Não tem nem erro aqui para a gente revisar no texto dela, que é uma coisa raríssima. Isso é 1 em 500. Pode falar aí, Daiane. Lani, lá na página 2, Crescendologia, você poderia aprofundar esse crescendo para a gente? O crescendo, entusiasmo pré-solução, volicionina pró-resolução e primener pós-solução. Isso aqui é assim, quando você está envolvido num trabalho, num projeto, por exemplo, eu tenho uma personalidade mais para cima, mais alegre, mais extrovertida. Então, assim, quando eu encaro entrar em um trabalho, em um projeto, eu já fico entusiasmada logo de cara. Porque, assim, antes eu penso, reflito, racionalizo, vejo se realmente é a hora, é o momento adequado, se é o projeto, naquele momento, é prioritário para eu estar envolvida. E, quando eu encaro, eu já fico entusiasmada, já começo a ver todas as variáveis que podem ajudar eu fazer aquele projeto da maneira mais motivada possível. Então, esse entusiasmo pré-solução. A volicionina pró-resolução. Então, assim, a todo momento eu fico buscando suporte energético, né, volicionina mesmo, para poder resolver a coisa. E a primené pós-solução, porque quando você faz um trabalho bem feito, ele é interassistencial, ele vai ajudar as pessoas, ele é cosmoético, dá uma satisfação muito grande. Então, tanto que eu falo em vários outros locais aqui do verbete sobre questão de banho energético, confirmador, de você estar fazendo a coisa bem feita, a Cipriene, Primener, porque realmente é isso que eu sinto, é a questão de você ficar feliz por ter feito um trabalho bem feito. Quem é que está com o microfone? É você? Lani, Luiz aqui no P. Ali na fatologia, na 4ª linha, a pesquisa necessária para a formação do arcabouço de realização. Você poderia falar um pouco mais? Sim. Quando você começa a idealizar, né, ou pensar em um projeto, em fazer algum trabalho, alguma tarefa, você precisa pesquisar muito, se cercar muito de todo o conhecimento para você formar o que é o arcabouço, é o esqueleto, né, daquilo que você vai fazer.
Então, você pesquisa tudo, vê todas as variáveis para você ter o mínimo, a mínima possibilidade de erro possível, entendeu? Então, nesses termos, você pesquisar tudo, todas as variáveis, ver, ter a visão mais à frente, eu vou falar em outra hora aqui, em outro local no verbete eu falo disso, você tem uma visão mais ampliada daquele projeto, para ver se você minimiza todos os percalços, entendeu? Então, é isso, é você se cercar de toda a pesquisa necessária para aquele trabalho sair bem feito. Você teria algum exemplo que você pode trazer de um projeto? Deixa eu me ver. Qualquer um, né? Qualquer projeto. Então, assim, deixa eu ver em que eu estou envolvida atualmente, vamos ver, eu estou envolvida em voluntariado, vamos falar de uma realidade mais próxima da gente aqui. Meu voluntariado atual no IPC. Então, assim, a gente está fazendo, epicentrando um trabalho de legalização dos centros educacionais. Então, o que a gente faz? O que a gente está fazendo? Eu procuro ver com todo o pessoal dos centros educacionais tudo que a gente pode fazer, quais todas as medidas, né, que a gente pode ter profilática para o trabalho sair bem feito, para a gente fazer esse desassédio que é necessário, que é deixar a coisa redonda, a gente poder funcionar nos locais de maneira limpa, né? Qualquer órgão que chegar e quiser nos fiscalizar, a gente vai estar com tudo pronto, falar, não, está aqui, nós estamos legalizados. Então, isso é uma das coisas. Então, antes a gente estudou, viu o que era necessário, e aí a gente começa a fazer o acompanhamento. Então, é esse estudo mais geral, para poder você ficar ciente e calçada com as coisas, entendeu? Isso, é nesse aspecto. Oi. Eu queria saber aqui na politicologia, na página 3, por que você deu esse destaque no descarte da autocracia? Porque eu penso assim, o que é a questão da autocracia, né? É a questão de você ser arbitrário, de você ter o poder ilimitado, absoluto, né, acima de qualquer pessoa. Eu vejo para você fazer um trabalho, principalmente em conjunto, você não é o dono da verdade, você não tem a verdade absoluta, você tem que ser flexível, você tem que abdicar de tudo isso, abrir mão dessa questão de você estar com um TACAP, entendeu? Então, por isso que eu coloquei essa questão do descarte da autocracia. Você tem que ser maleável, flexível, aberto, amável até certo ponto para poder trabalhar com as pessoas. Então, foi nisso que eu pensei. Está tudo bem? Aqui na página 4, na taxologia, o item 25 e 26, você pode fazer uma diferenciação deles? Então, a gente acabou de fazer uma correção, porque eu acho que na hora que foi feita a última revisão, a gente entende que foi feita uma correção meio equivocada, porque aqui está sinônimo, né? Habilidade para lidar com as pessoas, habilidade interpessoal. Então, na realidade, ele é assim, o 25 é habilidade interpessoal, tá? E o 26 é a habilidade para realizar multitarefas, tá? Então, originalmente, ele é assim. Então, essa questão de você estar lidando com o grupo, está fazendo um trabalho em que você está interagindo a todo momento com as pessoas, e como que você vai fazer essa interação, né? Essa questão da empatia, de fazer o approach para as pessoas se sentirem à vontade para trabalhar com você, né? Então, seria isso. E o 26, a habilidade para realizar multitarefas, que, em geral, isso a mulher já tem um pouco mais essa habilidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o interessante é fazer isso de forma bem feita, né? Estar atento para todas as variáveis. É isso. Eu vi aqui, continuando, né, na taxologia, eu vi aqui o item 31, a manutenção de networking. Você pode falar um bocadinho mais? Cada vez que você está, principalmente trabalhando com pessoas envolvido com um trabalho com pessoas, você vai fazendo a sua rede de contatos.
né, do seu networking. E eu pensei aqui também naquela máxima, ninguém perde ninguém. Então, é importante você fazer um trabalho com aquele grupo, terminar o trabalho ali, a coisa sair em alto nível, você sair bem com você e com os demais. E essa manutenção, você sempre uma mensagem, conversar, sempre ter um contato, porque aquele trabalho terminou naquele momento ali, mas em outro momento pode ser que eu precise dessa rede, né? E isso é uma coisa interassistencial, eles precisam de mim ou eu preciso deles, né? Então, acho importante você manter isso. Então, eu faço também, às vezes, independentemente de ter um trabalho não envolvido, eu tenho o trafor, né, de estar mantendo contato com meus amigos, com os amigos mais queridos mesmo. Então, eu já mudei de cidade umas 3 vezes, eu mantenho contato com as pessoas. Então, é um e-mail de vez em quando, a gente vê que as pessoas também sentem saudade de você, te ligam. Então, eu acho que isso faz parte, sabe? Essa questão da amizade. Eu gosto muito dessa questão da amizade, de estar junto. E no trabalho eu acho que é a mesma coisa, sabe? Não é porque você terminou um projeto em determinada área que você nunca mais vai falar com aquela pessoa, nunca mais vai encontrar, né? Então, eu faço força para manter isso, tanto na minha vida pessoal como nos trabalhos que eu estou envolvida. Aqui na Max ProExis é importante a gente ter... Exatamente. Super importante. Então, você tem que estar junto, as coisas vão andando. As pessoas vão fazendo os projetos de forma isolada, mas, no final, acho que tudo se encontra, né? Principalmente na questão da Conscienciologia. Aqui outro questionamento de fora. O modo que os verbetes são estruturalmente redigidos teve na formulação de sua construção, entre outros objetivos, ser um instrumento cognitivo ou alguma espécie de curso de línguas facilitador para o aprendizado conscienciês? Não, há muita coisa que foi feita para clarear os processos e fazer a pessoa participar do texto e das ideias. Então, por exemplo, a primeira divisão da conformática visa essas coisas que você acabou de falar. Agora, as seções sinonimologia, antonimologia e remissiologia têm relação direta com a associação de ideias. E esta com conscienciês. Existe mesmo essa cadeia de relações? Sim, até um certo ponto. Qual é o objetivo principal da descrição da origem das datas do aparecimento dos vocábulos na seção etimologia? Não é porque isso faz parte da etimologia. É bom a gente entender de onde vêm as palavras, a origem das palavras. E numa enciclopédia isso é quase que óbvio. De modo que é por isso que a gente participa do processo da etimologia. A gente tem que saber que palavras que nós usamos para ver quais outras que nós vamos usar. Outra aqui. Poderia falar um pouco sobre a consciência que é sempre privilegiada por outra consciência autoindulgente excessiva? Aí é porque a pessoa, às vezes, abusa da outra. É preciso ver quem é quem. Quem é que é a vítima e quem é que é o algoz. Cada caso tem que ser visto. Já não pode generalizar que tudo é assim ou tudo é assado. Isso varia. De modo que é preciso examinar com calma. Agora, tudo está dentro da lei da afinidade. As pessoas vivem juntas e têm relação por causa da afinidade. Isso tem que examinar. Oi, Lani. Na página 2, na parafatologia, na penúltima linha, a psicometria das pessoas envolvidas, como é que, para que serve, como é que você procede nesse? Bem, eu acho importante a gente saber com quem a gente está lidando, né? Eu acho bastante importante isso. Então, assim, por isso que você tem que melhorar as suas parapercepções, o seu parapsiquismo, sua questão energética, para poder você ver dentro de um trabalho, de um projeto, de voluntariado, quem está trabalhando com você, se aquela pessoa está ajudando mais ou se está atravancando o trabalho, se está atrapalhando. E, então, isso é importante, porque se houver esse tipo de comportamento, você tem que conversar, chegar, desassediar, fazer o que for necessário para poder o trabalho fluir. Senão as coisas vão engatando, vão emperrando. Você vê que o trabalho não é concluído, não sai, você não entende por quê. Às vezes é um elemento que está ali dentro, envolvido, que está fazendo essa coisa não andar. A engrenagem não funciona direito, entendeu? Então é isso, a psicometria é nesse sentido, de você ver com quem você está trabalhando,
como é que a pessoa funciona e como que a coisa pode ser azeitada, como eu falo, em outro local. Tá, e na mesma página, na tecnologia, você pode ampliar essa técnica do morde e assopra? Então, essa técnica é o seguinte, às vezes, mais ou menos mesmo, falando o mesmo sentido que eu estava exemplificando para você anteriormente. Então, você observar as pessoas com quem você está trabalhando. E se, por um acaso, você vê que uma coisa está mais complicada, mais emperrada, você precisa chegar, fazer aquele approach, sentir a pessoa. Às vezes, você precisa ser mais incisivo, dizer assim, ó, a coisa não está muito bem, não tá redondo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquele interesse real, sincero pela pessoa. E, ao mesmo tempo que você fala uma coisa incisiva, você pode, da mesma forma, ser amável no momento seguinte e fazer com que ela se sinta, bem, se sinta... não fique assediada, digamos assim, com uma heterocrítica que você fez ao comportamento dela e ao trabalho, se for o caso. Então, é a questão do morde e assopra. Você é incisivo quando necessita, mas, ao mesmo tempo, você é amável. Às vezes, você precisa dar um mimo energético. Então, é por aí. É você desassediar o negócio, não deixar a coisa entrópica, deixar a coisa limpa, sair daquela interação de uma forma limpa. É isso que eu penso. Lana, Oi. na tributologia, você coloca o autodiscernimento quanto à automotivação realizadora. E na especialidade, você coloca a autodeterminologia. Você pode ampliar para a gente a importância de cada uma dessas duas coisas? E a diferenciação, né? Por que você escolheu colocar como especialidade a autodeterminologia? Então, é um cotejo entre a especialidade e o atributo da automotivação realizadora. É isso? Então, assim, a questão do atributo da autodiscernimento quanto à automotivação realizadora. Você, além de qualquer coisa, eu penso que você tem que estar refletindo muito. Então, para você tomar uma decisão, tocar um projeto, um trabalho, você tem que ter muita reflexão, muito discernimento para ver se é aquilo mesmo que você quer fazer, se é o momento apropriado, se é a prioridade. Quando você decide isso, você fica motivado para fazer. Você vai em frente, busca energia, se recarrega as baterias e vai em frente. Então, essa para mim tem uma questão bem ligada à questão da autodeterminação, porque quando você faz o discernimento, vê que você vai emplacar esse projeto, você se determina a fazer. Por isso que eu escolhi essa especialidade, porque no meu caso é assim que acontece. Eu, quando resolvo fazer uma coisa, eu vou em frente, e se eu entendo que ela é importante, vou até o final, até chegar à acabativa. Ela percorre todo o processo, né, da realização. Todo o processo, porque às vezes a coisa não é fácil, tem muitos percalços, tem muitos assédios, e você tem que estar buscando energia. Realmente, eu falo em algum lugar aqui, contato com a Central Extrafísica de Energia, colocar na TENEPS, refletir, usar de todas as ferramentas para você ficar bem, continuar motivado. É a tal da volicionina pró-resolução. Você tem que estar o tempo todo motivada. Vai ter o momento de baixa? Vai, mas tem uma hora você tem que levantar e seguir em frente. Entendeu, Rosa? Tá ótimo. Tá, obrigada. Não. Oi. Aqui na página 2, na fatologia, a última aí, a utilização do ideoduto. Você pode falar? Sim. Teve uma tertúlia que eu ouvi aqui o professor Valdo falando, foi até a tertúlia Bônus Parapsíquico, que eu estava aqui. E ele explicando essa questão do ideoduto. E até então eu não tinha... Eu falei assim... é essa palavra que eu precisava para denominar o que eu estava fazendo já como prática. Então, o que é isso? No meu caso, o que acontece? É aquele abertismo maior que você dá para a questão da multidimensionalidade, eu até que falo aqui no Estrangeirismologia Open Mind, para
multidimensionalidade. A partir do momento que você tem esse abertismo, as ideias vão vindo. Se você faz, principalmente quando eu estou envolvida em algum processo mental somático, alguma escrita, alguma coisa nesse sentido, e eu coloco isso como foco, como alvo, as ideias vão vindo em bloco, vão vindo assim, a coisa é bem nítido, e parece que faz um download. Então, é assim que eu uso. Para isso, como é que eu faço? Eu trabalho energia, eu coloco na TENEPS, e, em geral isso acontece pela parte da manhã, quando eu sou mais produtiva, estou mais alerta, eu faço TENEPS de manhã, então logo depois, às vezes, acontece de vir as ideias todas, assim, em bloco, eu anoto, depois eu vou ver se tem sentido, tá? Em geral tem, então, por exemplo, na feitura desse verbete aqui, aconteceu isso, aconteceu durante a TENEPS, às vezes eu estava ouvindo uma tertúlia no carro, dirigindo, e vinham as ideias, então eu parava, anotava, e depois via se tinha sentido, e, em geral, tinha, eu aproveitei muita coisa aqui nesse verbete. Então, se a pessoa se quiser ampliar um pouquinho mais, aí depois eu fui pesquisar, tem uma especialidade, que é ideodutologia, tem verbetes também a respeito, é o verbete, por exemplo, ideia original, tem o verbete neoverpon, tem outro verbete nicho de neoideias, então todos abordam isso. Então, essa abertura maior do contato com o amparo para o extrafísico e você captar as ideias originais, ver o que vem, depois é óbvio, você racionaliza e vê se você pode aplicar. Nada. Eu gostaria de entender na fatologia, na primeira página, você colocou assim, da 6ª linha de baixo para cima, as autorreflexões e autorreciclagens para não errar na dose. Como saber os limites pessoais de não ir além do que é possível, não assumir mais coisas do que dá? Seria nesse sentido que você colocou? Exatamente. Por exemplo, você, nesse caso, você tem que usar muita reflexão. É o que eu faço. Você tem que ver todas as tuas ações, as tuas interações, ver se você está sendo cosmoético, se você está agindo corretamente e ver se você tiver alguma interação que não está muito bem, está mal parada, você tem que ver qual a melhor abordagem para fazer com a pessoa que está envolvida ali naquela situação. Então, é isso. Eu sempre paro e penso, eu reflito muito, eu penso muito. Então, eu acho que eu mais penso que falo. Mas é justamente por isso, para poder, quando você for conversar, falar com alguém, você ser mais assertivo. Você não errar na dose, não deixar a coisa mais assediada. Deixar a coisa mais homeostática, deixar a relação, a interação bem, tranquila. Tudo bem? Tudo. Outra pergunta. Qual a correlação, ou se você fez alguma correlação com o poder de realização e saúde consciencial? Pode repetir, por favor? A relação que você faz entre poder de realização e a saúde consciencial. Eu penso que é íncita, né? As duas coisas estão ligadas. Você precisa, em algum lugar aqui, eu não estou lembrando agora, eu falo que para você realizar alguma coisa, você tem que estar bem por inteiro. Ou seja, você tem que estar cuidando de você, do seu sono, da sua alimentação, das suas interações, das suas amizades, sua relação afetiva e sexual. Ou seja, é um conjunto. As coisas não andam sozinhas. Então, você tem que estar bem. Com isso, você ganha estofo, ganha energia para fazer as coisas, para realizar os empreendimentos. Então, eu acho que é bem ligado. Oi, aqui é Milena. Você pode explicar a paradoxologia, os motivos de existir esse paradoxo? O que você acha, a sua opinião? Qual a página? Com a agenda cheia, o paradoxo das pessoas com agenda cheia terem maior disposição para realizar novas tarefas. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para nada. E se você for olhar, ela tem bastante tempo desperdiçado
Entendeu? Então, eu acho que quando você está disposto a fazer as coisas, você arranja tempo. Então, é questão de organização, né? Então, eu até botei aqui, indiquei um verbete aqui, agenda de autopensenização, que fala bastante dessa questão de você otimizar seu tempo, ou seja, você ter um incremento na eficácia pessoal. Se você tem uma auto-organização relativa, você vai conseguir tempo para encaixar todas as suas atividades. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que ter priorizações. Então, você tem que ver, do seu momento evolutivo, o que é mais prioritário. E, às vezes, você tem que deixar alguns projetos para depois. Mas, se você pode olhar, tem pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa faz tanta coisa, como é que ela consegue fazer mais isso? Então, é uma questão de organização, de priorização. Por isso que eu coloquei esse paradoxo assim. A pessoa está com a agenda cheia, mas ela ainda tem disposição, se ela quiser, para realizar a nova tarefa. Tudo bem? Obrigada. Oi. Gente, como você realiza a organização das suas tarefas e da sua agenda? Até dando continuidade na pergunta da Milena. Aqui em fatologia você coloca a organização das tarefas e a organização da agenda. Então, como que você faz essa organização? Linka por prioridade? Como é que você demanda tempo para cada atividade? Como é que você faz isso? Então, assim, eu vejo o que é prioritário para aquele meu momento. E, a partir daí, eu faço com que tudo ao meu redor se organize para eu fazer aquilo. Então, questão de agenda. Eu tenho anotações na agenda eletrônica, tenho anotações da minha agenda no computador, no calendário de mesa do meu trabalho, na agenda do e-mail. Então, assim, eu não me permito estar esquecendo nada, entendeu? Mas eu faço o quê? Uma priorização. Então, eu tenho um lugar que eu falo aqui de ciclos, né? Ciclos de realizações. Então, o que eu faço? Eu vejo naquele momento o que eu tenho que priorizar. Tá? Então, qual o ciclo de priorização que eu tenho que fazer? E ali eu invisto, faço, trabalho naquilo, tento começar, desenvolver e acabar. Tá? E, a partir dali, eu começo um outro ciclo de realização. Então, para isso, eu tenho que fazer toda a minha vida ficar organizada para eu fazer aquilo que é prioritário para mim. O que vai me dar mais estofo, o que vai me dar mais qualificação para o foco que eu quero, que é assistir melhor as pessoas, as consciências, entendeu? Então, é isso. Eu busco fazer tudo, se organizar, para eu focar naquela realização que é prioritária. Entendeu? Então, assim, tem que levar direito. Então, eu falo em algum outro lugar aqui, levar tudo direito. Então, é levar mesmo. A gente é repetitivo, mas nesse caso é necessário. Então, assim, família, né? Saúde, educação, voluntariado, trabalho. Não é fácil, exige muito esforço. Então, precisa realmente estar trabalhando energia, estar em dias com toda essa questão. Energética, principalmente, precisa bastante. Essa é outra questão, levar jeito, que eu anotei, né? Então. Porque eu vejo assim, que cada atividade, ela ocupa um espaço mental. Uhum. E muitas vezes você tem tempo, mas aquela questão, ela te ocupa. Você muitas vezes não consegue fazer outra atividade que é prioridade. Pelo menos eu vejo que ainda não tem tanta habilidade em fazer diversas coisas. Como que você faz isso? Como é que você trabalha em levar direito com essa organização? Porque você vai utilizar um espaço mental. Eu tenho um pouco de dificuldade de várias atividades ao mesmo tempo. Como é que você desenvolveu essa habilidade? Eu acho que eu tenho essa habilidade faz tempo, mas é priorização. Eu vejo que aquilo é importante para mim naquele momento. Então, eu me motivo por isso. Eu falo, se eu levar essa atividade aqui em frente, isso vai me ajudar mais na frente para fazer determinada coisa. Entendeu? Então, eu tenho um outro lugar que eu ia citar aqui. Por exemplo, quando eu cheguei, quando eu conheci a Conscienciologia, comecei a voluntariar. Então, diziam assim para mim, não, você tem que dar aula. Eu falei, que você está ficando louco, eu não tenho essa capacidade para dar aula e tal. Não, você tem. E aí, uma hora eu falei, então tá bom, vamos lá, ver se eu tenho mesmo. Aí fiz a formação, comecei a dar aula. Mas assim, aquela coisa, eu queria e não queria. Sabe, você está assim meio mole, meio leniente, como eu falei aqui, quer e não quer. Enfim, mudei para Foz. Então, eu cheguei aqui e caí nesse campo aqui, que você ou vai ou você racha. Né? Eu falei assim, ou eu vou em frente ou volto de onde eu vim. Então, eu falei, não, agora eu vou encarar o negócio. E aí, quando eu comecei a
Falei, o que eu vou priorizar? Não, a docência. Vou, né, que esse negócio estava meio ruim, meio engatado lá, vou priorizar a docência. E aí, eu fazia umas aulas, treino para outros cursos e tal, recebi umas heterocríticas meio que desceram meio quadradas. Eu falei assim, não, eu acho que não é isso ainda. Vou adiar esse projeto. Aí, o que eu fiz? Eu falei, o que vai me ajudar mais nesse momento? Eu falei assim, eu acho que eu quero entender melhor de energia. Então, eu quero saber como é que funciona, porque eu lembro que eu fiz o primeiro ECP2, quando eu estava em Manaus, e eu achei aquilo máximo. Assim, falei, nossa, eu vim entender o que era multidimensionalidade, que falavam no CIP. Ah, multidimensionalidade, não tinha entendido direito, só quando eu caí no campo de ECP2. Aí eu falei assim, eu gostei disso, eu vou investir nisso, eu acho que isso aqui vai me ajudar. E eu investi nisso, entendeu? Como você fala, priorizei, em 2 anos eu fiz 13 ECP2, e aí eu falei assim, quando eu acabei esse ciclo, eu falei, agora está na hora de eu voltar para a questão da docência entrar de cabeça. E isso foi muito positivo, porque assim, quando eu voltei, tudo se abriu. Assim, sabe, assim, eu já estava mais desassediada, mais calma, mais tranquila, com essa coisa resolvida, entendendo um pouco mais dessa questão de energia, de desassédio. E aí as coisas foram se abrindo. Eu falei assim, então é isso. Eu dei uma volta maior, mas quando eu voltei para o ponto, eu estava mais qualificada, entendeu? Mas, nesse período, voltando, eu tive que organizar tudo para fazer esse investimento. É possível, dá trabalho, mas é possível. Obrigada. Com a filha de 5 anos da minha prima, que está no hospital com crise de sinusite. A inflamação do lado esquerdo está tão forte que ocasionou inflamação no ouvido esquerdo. O senhor, algum amparador, tem uma dica para aliviar o problema? Olha, o melhor põe energia nela, passa lá um arco voltaico nela, dá um jeito. Você já sabe como é que é. O senhor disse que para eu saber se no centro espírita as reações do meu Holochakra foram positivas ou negativas, tinha que verificar se houve ressaca. O que quer dizer com essa ressaca? Esse não entende nada. Escuta, companheiro, ressaca é quando a pessoa mexeu com algum processo de energia, instalou um campo energético, e ela sai sonolenta, não se sente bem, tem alguma coisa alterada, entrou boi na linha. Isso é ressaca. Ressaca igual que a pessoa tem quando bebe demais. Olha bem por aí, mas muito pior às vezes. Ao acadêmico de medicina inversor, o ideal seria começar a docência conscienciológica depois da residência devido às exigências de tempo do curso? Poderia dar sua opinião? Não há dúvida. Isso aí não tem meio termo. Medicina é muito absorvente, monopoliza a vida da pessoa. Agora, Lana, é para você aqui. Na efeitologia, página 2. O que significa o efeito halo do entusiasmo pelas realizações? Bem, significa a gente ficar feliz por ter feito a coisa certa, por ter acertado no ponto, por ter feito uma realização que vai ajudar muita gente, por você ter sido interassistencial. Então, é isso, eu fico entusiasmada com isso, e isso repercute em todo o grupo, todo mundo que está por perto. Eu vejo que as pessoas ficam mais felizes, ficam mais contentes por estar trabalhando ali perto de você. Falando, por exemplo, tenho voluntariado, mas falando na questão do meu trabalho. Então, assim, como eu sou de uma região que o pessoal é mais aberto, mais animado, digamos assim, para eu chegar aqui no Sul, que as pessoas são um pouco mais tranquilas, um pouco mais fechadas, há uma dificuldade de interagir. E quando eu chego no trabalho e vejo esse tipo de comportamento, eu começo a agir da minha forma, sendo autêntica e fazendo com que as pessoas comecem, de algum modo, a se soltar, a ficar mais maleáveis. Então, assim, tenho um exemplo para citar aqui em Foz. No meu setor, eu trabalho num lugar, tem só 7 pessoas. Então, eu lembro que eu chegava lá, começava a trabalhar, todo mundo muito sério, e eu ia para o cafezinho, tomava um café, puxava um papo, e assim as coisas foram melhorando. Aí eu via aniversariante.
A pessoa faz aniversário, parece que está indo para o velório, assim, não acontece nada, todo mundo muito sério, no mesmo lugar. Eu falei, não, gente, acho que tem alguma coisa errada aqui. E aí, teve uma moça que aniversariou, eu falei, não, vou fazer um mimo. Peguei e comprei um bolinho. Então, levei um bolinho, aquilo já movimentou ali, né, o ambiente. Aí, da outra vez, de novo, todo mundo muito sério, outro aniversariante muito sério. Eu falei, não, de novo. Aí, chegou meu aniversário. Eu não estava, tudo bem, no final de semana, passou. Aí, quando eu cheguei segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, estava lá, tranquila. Aí chegou alguém com um bolinho para mim, entendeu? Então, assim, eu achei muito interessante essa questão. Então, você vai espalhando o seu entusiasmo, né, o seu jeito mais maleável, né, de ser. Então, isso acontece em tudo, não só nessa questão aí do trabalho, dessa interação mais pessoal, como também pelo trabalho que você está realizando, por exemplo, no voluntariado. A pessoa vê, isso não, está fazendo, é legal, está motivado, vamos ajudar. Então, acontece bastante isso. Então, é isso. Foi efetuá-lo é isso, é espalhar essa energia. Em Neossinapsologia, página 2, poderia explicar a renovação da sinapse após cada realização? Posso. Quando você está envolvida, você está fazendo um trabalho, uma tarefa, você fica ali em cima até você acabar. Então, aquilo tem um período de maturação, né? Então, com aquilo, você consolida as sinapses a respeito daquele assunto, a respeito daquele trabalho. E quando você começa um outro trabalho, você, na minha opinião, você começa dali. Então, você já tem a experiência acumulada, você vai fazer novas sinapses, consolidar novas sinapses em outro sentido. Então, assim, é sempre um improvement, né? Você está indo para frente, está indo para frente mesmo, está crescendo. Então, agregando sinapses, renovando sinapses, melhorando. Agora, outra questão. Aconteceu algo diferente em sua OFIEX, quando o senhor mudou de Minas para o Rio e do Rio para Foz do Iguaçu? Essa pergunta surgiu na TENEP de hoje. Essa é a TENEP dele, então, né? O caso todo é o seguinte, houve um upgrade do meu trabalho. Agora, o melhor é esse, quando eu vim aqui para Foz. Mas quando eu vim definitivo, isso aconteceu no fim do século passado. Século passado, você não pode falar. Eu sou do século passado. Então, veja bem o que aconteceu. Houve um upgrade. Lá de Uberaba para o Rio, houve um upgrade, porque eu comecei logo em seguida, daí a pouco, a fazer a preparação e depois o Centro da Consciência Contínua. Agora, para cá, durante vários anos eu vim, uns 5 anos, a gente veio aqui, mas en passant, e voltava. Agora, quando eu vim mais definitivo, então, aí eu já vim com o processo da UFIEX instalado. É o melhor lugar que eu já tive para trabalhar com a UFIEX, é aqui, dentro das áreas do território do CAEC. Agora, para você, Lana, Neologia, página 1. O poder de realização máximo é o poder que a Consim tem para efetivar empreendimentos evolutivos interassistenciais com foco na Max Proex grupal? Na sua visão, esse poder de realização máximo é o empreendedorismo evolutivo? Isso aí a gente pode linkar com a, deixa eu ver aqui, exemplologia. Ninguém me ajuda. Está aqui, página, está aqui. Então, vamos pensar aqui. Vamos olhar aqui na exemplologia, página 3, que fala, né, o poder de realização mínimo, o poder de a Consim resolver tão somente as tarefas personalíssimas, né, ficar naquele micro-universo. E o poder de realização máximo, o poder de a Consim realizar empreendimentos evolutivos interassistenciais com foco na Max Proex grupal. É exatamente isso aí. Agora, para você. De que modo a sua experiência no voluntário do IIPC ajudou a potencializar o seu poder de realização? Tudo. Então, inclusive, eu falo aqui na voluntariologia. Você sabe que todo mundo que senta nessa cadeira, a turma faz pergunta pessoal, quer saber da experiência dele. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Pode esperar então, que sempre vem. Voluntariologia, cadê? Me ajuda, está aqui. Então, o voluntariado, na página 2, o voluntariado conscienciológico representando a oportunidade de desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Então,
quando eu cheguei, conheci as ideias da Conscienciologia, eu me autodesconhecia, digamos assim. Eu não conhecia minhas potencialidades. Eu lembro que na minha entrevista para o voluntariado, eu tive dificuldade de listar 3 trafores. Então, eu só conseguia ver trafar. Então, assim, com o estudo, o conhecimento, o aprofundamento, a interassistencialidade, você vê que as questões no voluntariado são questões cosmoéticas, você tem que estar atento a tudo, interações, ações, pensenes, né? Aí desenvolvi, aprimorei a minha capacidade de organização, de auto-organização, e com isso estou trabalhando em ser mais assertiva nas coisas que eu faço. Então, assim, eu me redescobri no voluntariado da Conscienciologia. Eu descobri potencialidades que realmente eu não tinha noção antes, desconhecia. Professora Lana, poderia comentar sobre a importância da prioridade no poder de realização dentro da cosmovisão? A prioridade, eu acho que é tudo dentro do seu momento evolutivo. E, para isso, a questão da cosmovisão, né? Você precisa saber em que contexto você está inserido, o que você quer fazer, né, da sua vida, aonde você quer chegar, e, a partir dali, você traça prioridades que vão alavancar, vão te levar para frente, vão te qualificar para você chegar aonde você planeja, né? Pode ser em qualquer tipo de empreendimento, de projeto. Então, você primeiro tem que saber, tem que ter uma visão ampliada, a partir de muita reflexão, muito estudo, onde que eu quero chegar, o que eu quero nessa existência, o que eu estou querendo para mim nessa existência. E aí você traça um planejamento, faz as priorizações corretas, que eu acho que você vai chegar lá. Lana, aqui a Rosa, na primeira página, na fatologia, na 4ª linha de cima para baixo, quando você fala a importância de angariar suporte do grupo familiar. Como você pode relacionar isso aí? Bem, com essa técnica de você levar tudo de eito, você tem que ver toda a sua vida, e na sua vida está incluído sua família. Então, o seu grupo mais próximo. Então, o que acontece? Você precisa comunicar os seus familiares do que você está fazendo, em que você está envolvido, principalmente porque o voluntariado, você dedica muitas horas da sua vida fazendo isso. Não só no voluntariado, como no estudo. Então, assim, é bastante coisa, é bastante ausência que você vai ter de casa. Então, é importante você incluir sua família nisso. Tipo assim, você falar assim, eu tenho certas itinerâncias, vou viajar tantas vezes, você precisa compreender. Então, hoje em dia, na minha casa, eu já consigo que as pessoas não sejam antagônicas ao que eu estou fazendo. Isso, para mim, já é um lucro fantástico. Então, a minha mãe pergunta assim, eu falo, mãe, eu vou viajar não sei para onde. Ela, do trabalho ou das tuas coisas? Ela fala assim. Eu falo assim, é das minhas coisas. Ela, tá. Mas, pelo menos, não faz um contrapensene, né? Então, no mesmo caso da minha filha, mãe, você vai para onde? Eu vou não sei para onde. Volta quando? Volto tal dia. Então, tá bom. Então, assim, isso é fantástico, porque as pessoas já sabem. Agora, detalhe, você não pode deixar faltar nada. Você não pode deixar de assistir as pessoas em casa. Então, assim, para elas não terem desculpa que você está se ausentando, fazendo uma coisa que são as suas coisas, mas você está deixando um buraco em casa. Então, acho importante a família estar envolvida, estar assistida, e para poder você se liberar para fazer as suas coisas da Conscienciologia. Você tocou num aspecto importantíssimo, né? Apesar de você, como você diz aqui, angariar suporte mas você tem que dar a assistência, né? Exatamente. Porque de mão dupla. Primeiro você dá para depois tentar receber, não é isso? Esse suporte? Exatamente. Você tem que calçar tudo. Eu tento calçar tudo na minha casa para ver se está tudo redondo, se as pessoas estão todas atendidas. Aí eu me sinto liberada para fazer minhas viagens, fazer minhas itinerâncias, fazer meu voluntariado. É isso.
E também eu gostaria que você falasse também esse desafio de educar os filhos para serem realizadores cosmoéticos. Isso é um desafio que eu não falo que é diário, para mim eu falo que é horário. Porque, assim, toda hora é hora de você fazer uma assistência, dar um feedback, fazer um desassédio. Então, assim, quando eu descobri que estava grávida, eu falei assim, e agora? Eu não entendo nada absolutamente de criança, eu não entendo nada. Então, o que eu vou fazer? Então, eu encarei, as pessoas acham que é forte eu falar isso, mas eu encarei como um projeto. Né? Falei assim, esse é o meu projeto, projeto bebê. O que eu vou fazer? Então, eu vou estudar a respeito dele. Então, eu comecei a estudar, ver tudo, ler tudo a respeito. Li até um livro que, assim, você vê até na americana ali, é Rinaldo Delamare, que é assim, é um tratado. Eu vi na americana essa semana, assim, o tratado sobre bebê. Então, chupeta, que não sei o quê. Então, assim, fraldas. Então, assim, eu comecei a ver tudo o que era necessário para entender melhor de criança. E assim eu fui adaptando, à medida que ela foi crescendo, eu fui adaptando a minha leitura. E é um desafio você fazer com que a pessoa, você investir nela, né? Então, assim, eu lembro até, tem algumas tertúlias que uma teletertuliana escreveu para o professor Valdo, falou assim, eu tenho uma filha de 13 anos, eu não consigo fazer nada, parará, papá, o que o senhor acha? Ele falou assim, se eu tivesse um filho de 13 anos, agora eu não saberia o que fazer. Ai, muito obrigada, eu fiquei muito aliviada. Entendeu? Porque, assim, é uma coisa bem complexa, principalmente na adolescência. Então, assim, hoje eu já estou vendo o resultado da minha criação. Ela tem 15, então hoje eu já vi alguns resultados, já vi o quanto ela é séria com as coisas, o quanto ela não entende muito bem o negócio de conceito de cosmoética, mas eu vejo que ela já é ética nas coisas que ela faz, ela é séria, ela é comprometida. Então, inclusive, de tanto falar dessa questão de filho com todo mundo, que eu fico falando, que filho dá trabalho, que não sei o quê, mas é interessante. Falaram assim, escreve mais sobre isso. Aí teve um CP2 que eu tive um insight para escrever sobre isso. Eu fui adiando, mas agora eu vou escrever. Então, vou escrever sobre maternidade racional. Então, que é um jeito diferente de você criar os filhos, criar com discernimento, né? Fazer que a pessoa pense, raciocine. Então, é esse desafio de criar os filhos para serem realizadores cosmoéticos. Então, eu não sei do futuro, mas eu acho que as bases estão lançadas. Eu acho que a coisa está mais para dar certo que para dar errado, porque eu sou vigilante, eu dedico muitas horas para ela. Assim, é como se fosse realmente um projeto, um trabalho de longo tempo, né? Então, assim, tenho a disponibilidade diária para estar com ela, para estar esclarecendo, ajudando o tempo inteiro. Isso realmente ela não pode se queixar. E eu espero que dê certo. Automaternagem. Obrigada. Alta maternagem. Agora, para você. Considerando ser um tema neutro, o uso de poder de realização pode atropelar outras consciências ou realizações grupais, cosmoéticas, em detrimento de causas próprias? A seu ver, a atenção necessária às reconciliações foi contemplada a contento no verbete? Professor, precisar que se eu repita o início, eu não peguei. Você pode repetir a pergunta? Considerando ser um tema neutro, o uso de poder de realização pode atropelar outras consciências ou realizações grupais cosmoéticas em detrimento de causas próprias? A seu ver, a atenção necessária às reconciliações foi contemplada a contento no verbete? Bem, eu não sei se eu falo, mas eu pensei na questão da reconciliação. Mas é essa questão do poder de realização. Então, eu me preocupei com isso, inclusive peguei aqui um sinônimo do verbete poder. Né? Porque quando você fala poder, o tema é neutro, você pode pegar todo esse poder, essa potência, essa fortaleza, para fazer coisas boas, positivas, cosmoéticas, como você pode fazer tudo ao contrário também. Né? Usar esse poder para fazer coisas mais péssimas. Mas, no caso do verbete, é a coisa positiva, coisa cosmoética. Então, eu me preocupei, não sei se eu escrevi, mas eu pensei aqui, você precisa usar esse poder de realização, que é essa força, essa potência realizadora, para fazer as coisas de modo tranquila, né?
cosmoético, sem passar o rodo em ninguém. Tanto que a gente pensou, tenho aqui uma coisa que a mim me chamou a atenção, que falo da Consintrator, é justamente isso, é você ser o trator para trabalhar, para fazer, para realizar, mas sempre visando a interassistencialidade, visando o limite das outras pessoas, sem passar por cima, sempre ajudando. Então, é isso. E, nesse caminho, se você tende, de alguma forma, se você escorrega, né, na cosmoética, você precisa imediatamente corrigir e fazer as reconciliações devidas, né? Está o tempo todo corrigindo. É a questão dos erros imprevistos, da profilaxia dos erros, que eu falo aqui na fatologia. Então, eu acho muito importante. Se não está dando muito certo, por isso que tem que usar bastante reflexão para ter discernimento, para você estar corrigindo a rota, corrigindo o modo que você está fazendo as coisas. Lani, Oi? B aqui. Tecnologia. Essa primeira técnica aí, a técnica do despertar antelucano para melhorar, ou para melhor aproveitamento do dia. Explica melhor isso aí, por favor. Tem até verbete sobre isso. Eu anotei em algum lugar. Anotei aqui. Tá? Deixa eu ver. Trabalho antilucano, né? Antilucano. Então, assim, depende muito da pessoa, do organismo da pessoa, de como ela funciona, se ela é mais notívaga, se ela é, né, uma pessoa que dorme cedo, que gosta do dia. Então, assim, eu funciono muito bem de dia, de manhã. Então, a vida inteira, eu dormi mais cedo e acordei mais cedo. Então, nesse horário, eu sou muito produtiva. Então, por exemplo, a minha tenepse é de manhã cedo, porque eu tentei fazer à noite e vi que eu apagava, que não era muito positivo, porque eu acordo cedo e, então, logo lá pelas 9, 10 da noite, eu já estou morrendo de sono. Então, o que eu faço? Eu acordo mais cedo, faço tenepse. Durante a tenepse já vem algumas questões, alguns insights que eu aproveito muito bem, que eu anoto. E qualquer coisa que eu for fazer de manhã cedo é muito rentável, entendeu? Parece que minha cabeça assim está aberta, abre um negócio aqui que faz o download das ideias. Então, é isso, é você acordar mais cedo para produzir. Mas isso vai depender muito do organismo de cada pessoa, entendeu? Se a pessoa gosta de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, assim, às vezes, ultimamente, está acontecendo de eu acordar, às vezes, de madrugada, assim, estou sem sono, eu falo, o que eu vou fazer agora? Eu estou sem sono mesmo. E aí eu paro, vou para o escritório, vou anotar alguma coisa até chegar ao sono. Ou seja, eu tenho realmente essa facilidade de funcionar bem de manhã cedo, né, de madrugadinha ali. Então, quando eu tenho mais folga, eu aproveito. Assim, 1 hora, às vezes, 1 hora, 2 horas, tem uma produção fantástica. Agora que eu estou focando mais nessas questões de produção intelectual, então a coisa parece estar potencializando, tendo ajuda aí para isso, entendeu? É isso. Lani, oi. Aqui no ar, eu vejo um paradoxo nessa técnica do morde e assopra. Você poderia esclarecer como que você chegou a entender e colocar essa técnica aqui na Sim. Tecnologia, página 2? Uhum. Então, quando você está lidando com pessoas envolvidas num trabalho, você precisa ver com quem você está trabalhando e ver se tem algum foco de assédio, alguma coisa mal parada, alguma dificuldade maior da pessoa naquele contexto. Então, você chega, essa questão do morde e assopra, você chegar, assistir, às vezes você precisa ser mais incisivo, é a questão do morde, às vezes a pessoa aceita isso meio quadrado, né? Mas, ao mesmo tempo, você é amável, você compreende, você faz o approach, você está disponível, a questão da disponibilidade assistencial, e, com isso, a pessoa fica mais tranquila, mais desassediada. Então, é a questão do assopra. Então, é isso, o morde e assopra. Você é mais incisivo quando precisa, mas você é mais amável, mais acolhedor, para poder a pessoa sair bem daquela interação. É nesse sentido. Oi. Aqui na página 4, na taxologia, o item 5, argumentação lógica.
O que você vê a partir da sua experiência aí em projetos, execução, principalmente dentro das instituições conscienciocêntricas, empresas, né, o ambiente organizacional, qual que é a dificuldade para que isso seja aplicado? O processo da argumentação lógica nos processos grupais. Bem, uma das coisas que eu acho interessante é você entender do que você está falando, você ter estudado bastante o assunto, você ter uma visão de conjunto, novamente, para poder você chegar com as pessoas e explicar para elas a importância daquele projeto, a importância daquele trabalho, e não gerar de alguma forma, nenhum antagonismo com relação a isso. Então, você tem que estar muito claro na tua cabeça tudo aquilo que você quer colocar, tem que ter uma lógica, né? E todo grupo precisa se afinizar com aquela ideia. Então, por isso que, às vezes, na fatologia eu falo de você... às vezes, é necessário... Se você não consegue ser muito claro, você faz um brainstorm, você aceita ideias, você é aberto para as ideias, porque, como eu falei também em outro lugar, você não é dono da verdade. Então, assim, às vezes, a partir do... Você tem uma ideia, mas com a contribuição do grupo, com a contribuição dos demais, a coisa vai aclarar mais. Então, vai ficar mais lógico ainda, entendeu? Então, eu vejo que é isso, é você entender mais do assunto para poder você colocar a sua ideia e as pessoas entenderem isso. Eu acho importante e encampar, né, a sua ideia para a coisa sair. Em relação com isso, que é a dificuldade, de uma forma geral, das pessoas lidarem com contestação, certo? Uhum. O que você sugere nesse sentido? Quer dizer, como lidar com a contestação? Eu acho, uma coisa que eu coloquei aqui, acho abertismo para você receber heterocrítica, né? Então, assim, não tem uma fórmula pronta, vai depender da pessoa e do nível de autodesassédio. Porque, às vezes, a pessoa recebe a heterocrítica, a coisa vai meio desse quadrado, porque ela precisa entender outros contextos. Às vezes, ela está com o monoideísmo a respeito daquilo e a coisa parece que não anda, não vai. Então, precisa desse abertismo, é uma coisa que eu trabalho bastante, por isso que eu acho que a reflexão é importante, para você ter discernimento, para entender, para maturar, para ver o que tem de lógico naquela heterocrítica, entendeu? Para você deglutir melhor aquilo e também para você saber dar uma heterocrítica, você ser mais assertivo. Agora, eu tinha visto aqui que você colocou isso, da questão de receber heterocríticas. Mas, às vezes, a contestação não é bem uma crítica que a pessoa recebe a ela, mas uma visão diferente daquele projeto, daquela decisão que tem que ser tomada. E a pessoa tem dificuldade de lidar com a contestação, né? Não no sentido de alguém fazendo crítica a ela, mas de rejeição do projeto ou da proposta e tal. Aí você vai ter que ter muita habilidade para poder fazer a pessoa entender isso. Aí eu acho que entra a questão do parapsiquismo, da energia, entendeu? Do teu exemplarismo, vários fatores vão agregar para que você consiga passar a sua ideia e a pessoa entenda que não é pessoal, que é com relação a um trabalho, que ela precisa ser mais aberta para receber, né? Não entender que é uma contestação, não é nada contra aquilo ali, é passar uma visão diferenciada do que ela está tendo. Eu acho que tem que ter uma interação bem, às vezes, até uma coisa mais duradoura. Às vezes não é assim de imediato. Acho que o desassédio é devagar, entendeu? É mais lento. Professora Lani, na numerologia, página 2, o que significa a evitação da basófia? Página 2. Então, a basófia é aquela vaidade exacerbada, né? Então, você ser vaidoso daquilo que você está fazendo, autossuficiente, dono da verdade, não ouvir ninguém. Então, assim, é nesse sentido, você evitar tudo isso, porque o trabalho em grupo não é isso. O trabalho em grupo é companheirismo, é abertismo, é otimismo, é você estar junto, ombro a ombro. Então, por isso eu coloquei isso aqui, você evitar essa vaidade exacerbada, desapego à coisa que você está fazendo, que às vezes a pessoa está fazendo um trabalho, não, isso é meu, né? Se apega a um projeto, a uma coisa, não, só eu sei fazer, só eu sou a pessoa indicada para fazer isso. Não, não é bem assim. Então, assim, por isso que a gente evolui mais rápido em conjunto, né? Então, nesse sentido.
Sinto que a realização máxima é diretamente proporcional ao desassédio, pois percebo que quanto mais realizações cosmoéticas, mais contrafluxo. Comento isso, pois vejo que os amparadores acabam me orientando a não realizar todo o meu potencial, em razão da visão de conjunto. Poderia me ajudar a refletir sobre isso? Você entendeu? Você quer que eu leia de novo? Sim, por favor. Sinto que a realização máxima é diretamente proporcional ao desassédio, pois percebo que quanto mais realizações cosmoéticas, mais contrafluxo. Isso aí depende, né? Eu acho tão relativo. Comento isso, pois vejo que os amparadores acabam me orientando a não realizar todo o meu potencial, em razão da visão de conjunto. Pode me ajudar a refletir sobre isso? Eu não penso assim, não. Eu acho que quanto mais você tem estofo, você vai realizando. Então, você vai se desassediando, vai em frente. Tem alguma coisa nele que tem uma coisa meio truncada aí nessa pergunta. Eu acho que quando você quer, você vai. Alguma coisa lá está batendo pino. Recentemente, a Academia de Ciências Médicas da Grã-Bretanha alertou a comunidade científica sobre regras mais restritas para as pesquisas médicas envolvendo animais, particularmente com macacos. Uma questão fundamental é se o fato de povoar o cérebro de algum animal com células humanas pode resultar em um animal com capacidade cognitiva humana. Considerando essa possibilidade e o desenvolvimento de habilidades mentais, essas habilidades seriam incorporadas em suas paragenéticas? Poderiam ser recuperadas em vida futura? O fato faria com que deixasse de ser subhumanos entrando na cadeia da evolução humana? Nesse caso, seria predomínio da genética sobre a paragenética? Eu acho, isso tudo eu quero ver, quero examinar para dar um palpite. Tudo isso eu preciso ver com calma. Eu não admito muito que o macaco possa raciocinar igual a nós, mesmo colocando célula na cabeça dele. Não dá. Ele pode melhorar alguma coisa, mas ele não vai ficar igual uma pessoa pensando aquilo que eles colocaram. Eu acho isso impossível. Gente, evoluir tem preço. Isso não é assim, não. Se fosse, vão pegar a célula do serenão, colocar na minha cabeça, que eu mudo tudo na hora. Eu sou o primeiro, não preciso ser macaco para isso. Eu sou já candidato. Besteira, não é por aí. Eu acho que é mais embaixo, a coisa está muito... O negócio é mais sério. Digo sim. Lani, a questão aqui na numerologia, evitação da preguiça. E você, não sei se é complementando, mas a culturologia que empurrar com a barriga. Como é que você faz, assim, para técnicas para evitar a preguiça? Eu me encho de energia. Eu vou atrás de energia, trabalho energia, coloco na TENEPS, reflito, vejo o que é prioritário, não me deixo abater. Tem horas que realmente a coisa pega, você fica mais mole, mas assim, se você vê que você tem um alvo e que você precisa chegar lá, não tem espaço para preguiça. Então, ultimamente, é assim que eu estou fazendo. E a questão que você queria de onde que é a outra? Empurrar com a barriga também. Às vezes você sabe de algumas coisas que são prioritárias. Você entende que aquilo precisa ser feito, mas aquilo representa um gargalo. E você não fez as reciclagens suficientes para encarar aquele gargalo. Então, você vai empurrando, vai deixando para depois, mas não adianta. Enquanto você for lá e você não resolver aquilo, você não muda de patamar. Então, se você está no processo evolutivo, quer ir adiante, quer ir à frente, quer estar bem, quer assistir, o teu alvo, o teu foco é no assistido, você precisa desencalacrar esse gargalo. Então, é nesse sentido. Não dá para empurrar com a barriga. Vai fazer isso por um tempo, mas uma hora você vai precisar. Se você entende que aquilo é importante para você, uma hora você vai ter que encarar. Oi. Eu não sei se foi falado já aqui na página 3. Você pode comentar mais aqui a paradoxologia, lá em cima?
Paradoxo das pessoas com agenda cheia terem maior disposição para realizar novas tarefas. Eu comentei que as pessoas que realmente estão priorizando aí sua evolução, sempre ela vai ter um tempo a mais para encaixar aquilo que ela acha prioritário. Então, assim, eu citei aqui um verbete, a agenda de autopensionização, ele cita várias técnicas com relação a isso, e tem até um outro, que é para você checar, fazer o contraponto, que é a agenda vazia. Então, a pessoa que fala assim, eu não tenho tempo para nada. Se você for ver, for avaliar, ela tem bastante tempo, só que está desperdiçado. O que precisa é fazer uma otimização desse tempo, fazer com que eles tenham um incremento eficaz, né? Então, assim, por isso que eu coloquei esse paradoxo. A pessoa está com a agenda cheia, mas se ela entende que ela tem algum outro projeto prioritário que vai ajudá-la, que vai alavancá-la, ela vai arranjar um espaço para realizar uma nova tarefa que seja importante naquele momento evolutivo dela. Oi. Oi. Como é que você vê essa questão do poder de realização na questão docente, né? Como estimular, por exemplo, um aluno a ele ter esse poder de realização no aprendizado, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa é o exemplarismo, assim. Então, assim, quando eu estou dando aula, tento ser o mais transparente possível, mostrar o que eu estou fazendo e, com isso, motivá-lo. Então, assim, o aluno não é bobo, ele te observa, ele vê, você fica realmente transparente ali na frente, ele vê o que você está fazendo, ele pergunta como é que você faz, você diz, você ajuda, você indica verbete, você indica livros, e assim você vai motivando ele. Então, eu vejo que é mais pelo exemplarismo e também por investir no aluno, sabe? Eu vejo que é importante você, na sala de aula, você fazer essa aproximação maior com o aluno, para ele não se sentir tão distante de você. Por isso que você tem que estar dando exemplos do teu dia a dia, porque senão ele pensa que a Conscienciologia é uma coisa assim do além. Então, quando você começa a dar teus exemplos, os teus desafios, aquilo que você teve que perpassar, enfrentar para estar naquela condição de docente ali, isso faz com que ele se sinta motivado e fala, eu acho que isso é possível, então. Então, assim, é dessa forma que eu procuro estimular os alunos. Incentiva essa questão quando é no professor. Como assim? Não entendi. O professor não tem essa postura, essa atitude. Professor? É. Ou do colega? Sim, não, estou falando do professor na própria SOCIM, né? Uhum. Que ele não tem essa postura de poder de realização. Como é que a gente faz com que ele adquira ou entenda, né? Ou reflita, como você usou várias vezes a questão da reflexão, sobre a importância desse poder de realização? Mais uma vez, eu acho que é dando o autoexemplo. Acho que é super importante. E, segundo a Mia aqui, falar para ele ler o meu verbete agora, poder de realização. Mas é isso, é dando o autoexemplo, é estimulando mesmo. Acho que quando você tem que se aproximar da pessoa e demonstrar que você tem interesse nela e que quer ajudar. Sabe? E aí você vai falar, não, eu acho que você poderia fazer isso, dá dica, né, indica alguma coisa, procura fazer alguma atividade intelectual, seja lá o que for, que possa envolver essa pessoa. É isso, é estimulando mesmo, é dando dicas, é dando exemplo, é pegando no colo, às vezes precisa pegar no colo, se você realmente tem um interesse em ajudar aquela pessoa. Eu vejo que é assim que funciona, pelo menos comigo, né? Eu vejo que você está falando bastante do poder de realização, assim, de trabalhos intrafísicos, a princípio, né? O extrafísico como bastidor do trabalho intrafísico. Mas você já aplicou esse poder de realização para um desenvolvimento de uma coisa que não envolvesse uma tarefa intrafísica, tipo assim, sei lá, alguma coisa mental, alguma coisa... você pode falar um pouco disso, porque eu acho que você tem essa coisa de organizar, né? Ver o problema, olhar, compreender, e aí organiza como é que você vai
Então, você tem alguma experiência pessoal? Você falou aí da mental somática, que você está entrando agora. De repente, você podia falar um pouco para a gente. Então, ultimamente, eu estou investindo nessa questão da intelecção, da produção intelectual, né? Porque no meu trabalho, até que eu consigo fazer algumas coisas, mas na Conscienciologia eu tinha muita dificuldade de parar para fazer essa produção intelectual, colocar no papel as coisas. Então, assim, o que eu estou fazendo com mais frequência é essa aproximação mais séria com os amparadores, né? Trabalho com energia, uso o ideoduto, como eu falei aqui, dependendo do trabalho que eu estou envolvida, eu tenho projeções assistenciais, né? Então, eu acho que aí pode ser que esteja encaixando nessa pergunta que você fez. Então, é isso. Não tenho, assim, nada de transcendente mais para falar, mas é isso. Mas questões energéticas e parapsíquicas eu estou me envolvendo mais, entendeu? Porque, por exemplo, eu como sua amiga, eu acompanhei de perto. Você decidiu que ia fazer um verbete e fez. Foi recorde, não foi, Rosa? Quanto tempo entre você pensou, eu acho que eu quero fazer um verbete, se matriculou no curso e fez, e eu sei que a sua agenda é lotada. Então, falando da questão dos ciclos, né, que eu faço. Então, eu tinha encerrado um ciclo, né, da questão da docência, estava dando um curso, então não tinha muito tempo, né, no final de semana, aí surgiu o negócio da verbetografia, fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, Rosa, como é que vai ser? Vai ser 4 dias? 4 dias eu não consigo fazer. Não, vai ser finais de semana. Falei, isso eu posso. Então, aí eu me matriculei, e eu acho que em um mês da matrícula até sair o verbete, foi mais ou menos isso, um mês. E você conseguiu escrever lá durante o curso, ia para casa fazer? Como é que foi assim? Aí eu fiz uma crise positiva em cima disso. Então, durante o curso, vieram algumas ideias, mas a maioria das ideias vieram pós-TENEPS, e pelo investimento. Eu só pensava nisso. Então, no fim de semana, eu vinha para o holociclo, ficava ali, fiz a saturação mental em relação a isso. Eu digo, não, só pensava nesse projeto, que era o verbete. Então, a qualquer momento, vinham as ideias. Então, eu estava ouvindo, aí as sincronicidades acontecem. Então, por exemplo, no meu carro não existe música, só existe tertúlia, né? Então, assim, estou ouvindo tertúlia. Aí, do nada, assim, vem uma ideia. Vem um comentário na tertúlia sobre determinada coisa que me remetia ao verbete. Aí eu parava, anotava imediatamente. E isso eu usava no verbete. Então, foi isso mesmo. E aí eu acho que eu fico mais próxima do amparo, daquela função específica, que agora é a escrita. Entendeu? Eu que acompanhei um pouco, eu vi que o que demorou mais foi descobrir qual era o tema do verbete. Então, isso foi quase um parto, né? Como é que quer falar um pouquinho? Como é que foi isso? Então, a Rosa falou, Lani, é o seguinte, para fazer o curso tem que ter um tema. Eu falei, aí eu entrei em crise, porque eu não tinha um tema. Então, aí eu mandei 3 temas, todos rejeitados. Aí ela me liga e fala assim, Lani, é o seguinte, não deu certo. Eu falei, e agora, Rosa? Lani, pensa uma coisa assim, que você tenha mais facilidade e tal, e é de hoje para amanhã. Porque, assim, tipo, sexta e o negócio começava sábado. Aí eu fui para casa, larguei tudo que eu tinha para fazer e sentei. E fiquei, e pensei. Aí eu falei assim, bem, deixa eu ver um tema que eu tenho mais facilidade. Aí eu abri meu curso, que é um curso de autodeterminação evolutiva. Aí, na introdução, estava ali. Entendeu? Aí eu falei, é isso. Exatamente. Aí eu digo, não, mas um tema só vai ser rejeitado. Deixa eu pegar mais 2. Aí peguei mais 2. Aí falei assim, aí coloquei no e-mail, mas esse aqui eu tenho mais teática. Aí deixei, aí ela mandou, esse foi aprovado. Então, foi assim que aconteceu. E aí eu escolhi o tema dessa forma. Quer dizer que, mais uma vez, você não estava vendo o seu trafor, não é isso? Exatamente. É isso. Oi. Eu fiquei curioso agora, porque você falou que no seu carro não tem música, só tem tertúlia, né? E aí, assim, você pegando aquele paradoxo lá, do paradoxo das pessoas com a agenda cheia, tem maior disposição para realizar tarefas novas, estou vendo que você tem, assim, um bom nível de organização, né, na sua agenda.
E como é que você encaixa, por exemplo, a questão de estar informada em relação ao que está acontecendo no mundo? Por exemplo, essa é uma delas. Né? Bem, isso eu estou meio que devendo, porque eu tenho um tempo, quando chego em casa, lá pelas tantas, eu ligo a Globo News, para eu ver, pelo menos, o que está acontecendo no dia. E também, de manhã cedo, eu ou vejo o Bom Dia Brasil, ou ligo novamente na Globo News, que está repetindo o jornal. Uma outra coisa, nos cafezinhos, que eu vou lá na Nobel, eu sempre vou na Nobel, por quê? Porque tem revista, tem livro, então eu passo, pego uma revista, né, de atualidade, uma Veja, seja lá o que for, sento ali, naqueles minutos que eu pego, dou uma olhada no que está acontecendo. Então, é assim que eu vou informando, eu vou dando o meu jeito. Às vezes, ligo, vou ver o e-mail, tem aquelas notícias ali, que são, né, do dia, o que está acontecendo. Então, todos os dias, eu, pelo menos uns 10, 15 minutos, eu procuro me informar do que está acontecendo no mundo, para poder até contextualizar as minhas aulas, né, as minhas escritas. Você precisa saber o que está acontecendo, você não pode se isolar. Né? É isso que eu faço. Você tem uma disciplina, né? Eu tenho uma rotina, na realidade. Uma rotina, isso. Eu tenho uma certa rotina, uma disciplina nesse aspecto. Ok. Quem é que está aí com o microfone? Como é que nós estamos? Como é que é, Fabiana? Você não vai falar nada hoje? Você que está abrindo as asas para o espaço? Vou sim, tem uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as baixas no grupo, que aparece aqui na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima. Por exemplo, no voluntariado, porque às vezes a gente, né, tem um grupo que parece que está bem engajado e começa a acontecer isso. Você pode falar um pouquinho mais? Posso. Isso acontece mesmo. Dependendo, eu coloquei aqui baseado no trabalho do voluntariado que eu faço atualmente. Então, assim, quando a pessoa ela entra num projeto com você, mas o nível dela de autodesassédio ainda não está muito bom. Então, assim, às vezes ela não entendeu direito o que ela está fazendo, não entendeu o contexto que ela está envolvida. E aí, quando a coisa começa a ficar mais difícil, ela tende a sair, ela tende a abandonar o barco, né? Então, por isso que eu coloco em outro local aqui o acompanhamento constante da equipe que trabalha com você. Então, toda hora, a todo momento, você precisa checar. Checar como a pessoa está, como é que está a vida dela. Às vezes você passa um e-mail, e aí, está tudo bem? Né? Como é que vão as coisas? Né? Como é que vai a família? Se a pessoa está distante, né? Se a pessoa está perto, eu acho muito importante manter esse clima de amizade, de conseguir chegar, de conversar, de ver como é que a pessoa está, falar de amenidades mesmo, entendeu? Porque isso vai deixando a pessoa mais relaxada, mais tranquila. Mas, às vezes, a pessoa realmente não aguenta. Então, aí não tem jeito. Você faz tudo o que você pode, mas a pessoa não é o momento evolutivo dela ainda para aquele trabalho. Então, ela vai precisar dar uma parada e uma outra hora ela retoma, vai fazer uma outra coisa, vai fazer mais curso, vai entender melhor de energia, e uma outra hora ela pode voltar em alto nível. Mas, às vezes, realmente não é o momento dela. Então, por isso que acontecem as baixas no grupo. Então, a pessoa não aguenta, ela não sustenta. Então, quem mais? Como é que nós estamos? Ô Marina, você não vai falar nada? Você está quietinha aí? Como é que é isso? A Lani está aqui, firme. Dessa vez você captou meu pensamento, hein? Primeiro você tem que falar aquilo que a nave capitânia fala. Qual é? Seu verbete está ótimo. Gostei. Lani, seu verbete está ótimo. Obrigada, Marina. E olha, os momentos que nós tivemos trabalhando lá na dinâmica da desperticidade, eu pude observar assim, a sua dedicação e o quanto que o seu verbete é realmente a sua prática.
é exatamente uma postura, um comportamento que é fácil, né, de se observar, que você vem trabalhando há algum tempo em você. E o resultado é bem visível, né? Muito bom, muito bom. Parabéns por tudo. Obrigada, Maria. Eu fiquei muito interessada numa pergunta que o Losch fez, e eu continuo aqui pensando, ou talvez pensionando, né, no que o que você respondeu ao Losch a respeito da questão da argumentação. E nós sabemos que realmente é um tema difícil, né? A gente conseguir argumentar a favor de uma solução mais cosmoética ou mais madura, quando a pessoa, quando você tem que não concordar, né? Você tem que discordar. Então, e eu vejo que você tem uma técnica que você usa. E eu queria que você me respondesse se eu estou correto, que eu observo que você escuta a pessoa com uma observação ou com uma assimilação energética ou com uma boa vontade muito grande, e a partir do que a pessoa fala, você contesta. E aí eu observo, eu posso ter observado errado, tá? Mas eu observo que você consegue discordar, apresentar novas ideias e fazer com que a pessoa acompanhe a sua argumentação. Eu fiquei em dúvida, será que o Losch sabe que você tem essa técnica, por isso ele perguntou? O que você acha? Bem, eu acho que não, que às vezes assim, você está me chamando a atenção para uma coisa que até eu não estava percebendo direito. Isso acontece lá na dinâmica, às vezes. Então, mas é isso, Marina, eu falei aqui já em alguns momentos, que realmente eu me interesso pelas pessoas, entendeu? Eu gosto de ouvir, eu fico vendo, assim, eu tento captar, talvez, como você fala, fazendo uma assimilação, vendo o que ela está pensando e ver como que posso ajudar melhor. E eu acho interessante que esse negócio de você não contestar de cara e tal, é uma coisa que você desenvolve nas parcerias até da docência conscienciológica, porque às vezes um professor está falando uma coisa para o aluno, você vê que o veio não é aquele, que você tem que abordar de uma outra forma, você não confronta. Você traz uma ideia diferente daquela argumentação, daquele fato que está sendo exposto. Então, é nesse sentido. Então, realmente, eu tenho eu procuro fazer essa assimilação para ajudar melhor, para poder argumentar, para poder contribuir, né, para a coisa crescer, para a coisa ir para cima. De repente, Lani, é exatamente essa vontade de querer contribuir que talvez qualifique a sua argumentação nesse momento difícil, né? Talvez pode ser. Você me permite fazer uma sugestão? Sim, pois não. E se você, no próximo verbete, escrevesse sobre a argumentação nessa condição? O que você acha? Bom, fica uma sugestão para você pensar. Muito obrigada, é uma boa ideia. Obrigada. Parabéns, Lani. Obrigada. Lani, aqui na página 2, você fala lá na ciclologia, a paciência para aguardar o encerramento do ciclo de realizações. Você falou que você trabalha em ciclos, então você presta bastante atenção nisso. Como é que você identifica o início e o encerramento do ciclo, assim? Bem, por projetos. Então, eu vejo em que eu vou me envolver agora. Então, assim, na minha ideia, no meu modo de trabalhar, eu preciso começar, evoluir e acabar, né? Não que eu abandone todas as outras atividades que estejam por perto, né, ali ao redor. Eu faço, tento fazer com que as coisas sejam levadas de jeito. Mas eu procuro encerrar um ciclo, uma priorização mais importante primeiro para poder começar outra. Porque, às vezes, a próxima etapa, a próxima realização que eu tenho que fazer, depende do resultado dessa, entendeu? Então, eu gosto de ter acabativa, de fazer a coisa redonda, não deixar rebarba, deixar um rastro positivo, não deixar coisas mal resolvidas para a pessoa que vai me suceder naquela função, naquela tarefa. Então, eu acho bem interessante você deixar tudo muito redondo, muito limpo, muito bem feito, né? Então, por isso que E isso exige paciência, porque às vezes você já quer
pegar um outro projeto, começar a fazer, começar a epicentrar, porque a gente tem a tendência a ser mais TAC, né? E aí você quer, às vezes, pegar mais coisas, mas às vezes não. Você precisa aguardar, precisa esperar, ver aquele ciclo ser muito bem feito, muito bem resolvido, para pegar a próxima tarefa. É assim que eu faço. Continuando aqui com o ciclo, como é que você encara, por exemplo, como é que foi, por exemplo, na escrita do verbete, a Mi falou que foi bem rápido. Como é que você considera? Você considera um ciclo dentro do outro, tipo, decidir o tema, depois a escrita, depois a parte de revisão? Como é que você subdivide isso? Como é que você dá início e fim aos ciclos de dentro dos outros? Olha, esse ciclo do verbete eu estou começando, né? Então, em um verbete, né, esse aqui, por exemplo, teve tudo isso. Então, assim, eu investi, caí de cabeça, fiz a maturação e falei assim, não, agora tem que sair. E aí, enquanto eu não entreguei para revisão, eu não fiquei tranquila, né? E aí, para mim, eu fiquei aguardando, assim, acho que até que demorou, né, até a gente entrar nos próximos 20 aqui. Mas, a partir daí, eu já comecei, o negócio parece que destampou. Eu comecei a ficar com as ideias mais claras. Então, a partir de agora, eu inclusive já tenho outro tema. Então, parece que a coisa agora, o ciclo de verbetes começou, né? Então, assim, eu estou nesse ciclo. Esse aqui eu ainda vou demorar a fechar. Entendeu? Lani. Oi. De repente, você pode emendar um ciclo no outro, assim, com os verbetes, já está desencadeando o livro, né? Marina. É isso mesmo. Porque, na hora que você fala da sua organização, algumas vezes aí, durante a sua apresentação, você falou, né, do estilo de organização que você faz. E você faz em projetos, né? Você vai construindo projetos e realizando projetos. O que significa ciclos também, né? Você fecha eles, né? Então, é interessante. De repente, não precisa esperar fechar esse ciclo, uma vez que é o ciclo da conscienciografologia, né? De repente, nós podemos ampliar, em vez de ciclo de verbetes, a gente já coloca o ciclo da conscienciografologia. Sim, inclusive, esse ciclo ele começou com o curso, que foi a coisa mais difícil. Que foi a primeira etapa, né? Exatamente. Então, aí, depois, as coisas clarearam, eu comecei a verbete, também a questão do livro, que eu antes achava que era impossível escrever, agora eu já acho bastante possível, bastante factível. Você tem razão. Realmente não precisa esperar fechar esse livro. Aí, isso aqui eu acho que dá para levar tudo junto. Entendeu? Claro, né? Assim, um pouco mais devagar, mas dá para ir. Ou seja, agora eu acho que realmente começou o ciclo da escrita, né? Lana, só para o seu programa Verbetografia foi em maio, né? Foi. Você falou que demorou muito, mas não tem nem 3 meses. Só para o pessoal entender, senão o pessoal vai achar que ficou um ano. 3 meses para você deve ser muito mesmo. Lana, você pode aprofundar, assim, dar uma varrida aqui na enumerologia, na segunda enumeração que você fez, na página 2? Então, a segunda numeração foi com a contribuição da professora Rosa, muito assistencial. O que você queria saber, Rosa, mais? Não foi nesse sentido que eu falei, não, porque você estou brincando. Você já tinha feito essa numeração aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessa ordenação aí, como é que se processa aí, o que é importante de cada um. Bem, a persistência realizadora é o que, para fazer alguma coisa, tem que persistir muito, tem que estar o tempo inteiro automotivado, né? Autossustentabilidade é a questão da energia, do trabalho com as energias, fazer dinâmica, está envolvido em tudo que realmente tem a ver, no meu caso, tem a ver com energia, que é para você ter realmente essa sustentação para encarar as tarefas, né? Porque tem horas que, realmente, às vezes, dá uma baixa. A paciência fortalecedora. Então, uma coisa que eu não tinha muito, é uma coisa que eu estou exercitando, porque você pensa que as pessoas têm
tenho que raciocinar parecido com você, no mesmo ritmo que você. Então, estou desenvolvendo, estou muito feliz que eu estou conseguindo, e isso faz com que as coisas fiquem mais tranquilas, você se acalme, né? Você fique mais calma para lidar com as coisas. Discernimento, através da reflexão, você reflete, pensa, e você consegue chegar a um denominador comum daquilo que você está fazendo. Isso otimiza tudo. É serenidade apaciguadora. Então, você estar mais tranquila, inclusive, para ter os insights, né? E isso também faz com que as pessoas que estejam se relacionando com você fiquem mais tranquilas também. Isso ajuda em tudo. Anticonflitividade viabilizadora. Também a questão do anticonflito com você mesmo também vai ajudar na sua interação com os demais. E o Mater Pensene agregador, essa questão de você ser realmente aberta, acolhedora, isso faz toda a diferença para lidar com as pessoas. Então é isso, Rosa. Tudo bem? Obrigada. Alô, Lani? Na página 3, por favor. 3. Culturologia. Qual o viés ou as nuances que você faz com a questão da escolha dos projetos promotores de crise e de crescimento? Qual é essa escolha que você faz para realizar esses projetos que geram a crise de crescimento? É através da priorização daquilo que, naquele momento, vai me qualificar mais para ajudar. E, às vezes, isso, como qualquer coisa que você investe, vai exigir esforço, isso vai exigir uma dose grande de energia. E você tende a ficar postergando, né? Tende a ficar empurrando com a barriga, como eu falo. Mas, assim, como eu já falei, não adianta fugir. Se você quer mudar de patamar, você precisa encarar esse gargalo. E aí eu vou plagiar o que o professor Valdo, que ele fala, não adianta, você tem que arrancar o sutiã e meter os peitos, né? Que ele fala sempre. Você não tem jeito, vamos encarar, vai gerar crise? Vai, mas você vai sair fortalecido dessa crise. Mas entendeu? então, o primeiro passo, você identifica quais são os gargalos. Sim, exatamente. O que é prioritário para mim, naquele momento, mas eu ainda estou com a pusilanimidade, ainda não estou querendo encarar. Então, eu vou descartar, tirar esse negócio de vez, esse gargalo, para poder mudar de patamar. Ok, entendeu? obrigada. Nada. Lani, parabéns, muito bom verbete. E outra coisa, nós tivemos 25 perguntas de fora, a maioria foi para você. O assunto mexeu com a turma. Parabéns. Estou esperando os próximos 50. Muito obrigado. Certo? Tá bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 34 votos presenciais e 14 votos online. Hoje, os recados são do João Paulo sobre o curso com 5 cobaia, a Ami sobre o curso 40 manobras, o Regrisson sobre a jornada de educação, a Rosa Nada sobre o programa Verbetografia. E agora com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. A gente quer chamar a atenção dos amigos da Enciclopédia que neste domingo, dia 4 de setembro, vai haver o sorteio mensal de agosto, cujos prêmios serão um livro, Onde a Religião Termina, um curso Assistenciologia e esse netbook HP Windows 7, muito bacana. Então, se você está com a sua assinatura vencida ou quer se tornar um amigo da Enciclopédia, há tempo ainda. Até sábado, dia 13, você pode aderir ao programa ou renovar sua assinatura e já participar desse sorteio, ok? É só ligar para o 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada e até lá. Boa tarde, eu venho falar do curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que agora em setembro é amanhã, sábado, dia 3. O curso começa às 3 da tarde, logo depois da tertúlia, vai ser realizado aqui no CAEC. São 10 vagas, com 3 campos de com 5 cobaia. Cada campo demora 1 hora. Esse curso começa às 3 e termina às 8h30, porque como são 3 campos, são 3 horas só durante a técnica. Mas a gente também tem damos o direcionamento para a pessoa responder, se ela não respondeu ainda uma folha de avaliação do Conscienciograma, para ela responder e
já apresentar na técnica ela sendo sorteada. São 10 vagas com 3 sorteios. Todos participam dando feedbacks. É um curso muito interativo e interassistencial. Maiores informações aqui na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde. Hoje, no verbete, a Lani falou muito da questão das energias, né? Não tem como realizar sem a gente ter esse estofo energético para nos apoiar. Dentro desse espírito, nós temos um curso que começa agora dia 22 de setembro, são 4 dias, em que trabalhamos intensamente as energias. É o curso 40 Manobras Energéticas, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Então, se você não tem muita noção do seu gabarito energético, se você tem muita noção, mas quer melhorar, esse é um trabalho que a gente faz a partir das manobras básicas, mas há um crescendo como que eu vou dizer, em manobras cada vez mais complexas do ponto de vista da interassistencialidade. Nós terminamos o curso com a aplicação de arco voltaico, fazendo energização A3, enfim. Seja convidado para estar vindo nesse próximo curso. E as inscrições na recepção do CEEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Quinta Jornada de Educação Conscienciológica. Quinta Jornada de Educação Conscienciológica. A Repreendência convida você que tem interesse nos estudos da parapedagogia, através da tarefa do esclarecimento, utilizando a docência conscienciológica. Venha debater conosco temas como praxis parapedagógica. O que é praxis parapedagógica? A questão da autorreflexão foi tanto falada hoje pela professora Lani. O que é refletir sobre a sua prática, a sua praxis docente? Venha debater conosco também temas como pré-aula. O que acontece antes, na preparação, no planejamento, no plano de aula da sua aula? Debata conosco também questões como a parapedagogia verbetográfica, que é uma inovação, um trabalho, um artigo trazido pelas professoras Dulce e Rosa. Teremos também o lançamento da revista Parapedagogia e do Colégio Invisível de Parapedagogia. Até o dia 10 de setembro, promoção no preço do evento. Para mais informações, entre no site da Repreendência, www.repreendencia.org/jornada, ou então envie e-mail para contato@repreendencia.org, ou então pelo telefone aqui do CEEC 3525-2652. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Nosso convite aqui é para o programa Verbetografia 100% à distância. Então, a gente convida a todos não residentes em Foz do Iguaçu, aqueles que residem em Foz do Iguaçu, mas têm problema de horário, né, de fazer o programa, para fazerem esse programa. O que a gente faz no programa? O primeiro dia de programa, né, a gente faz lá umas atividades, uma delas é oferecendo sugestões de técnicas para a pessoa encontrar o título que vai ser encaminhado para ser aprovado pela coordenação aí da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, quem ainda não tiver o seu título definido, não tem o menor problema. A gente vai ter um dia de atividade, lá dos módulos, né, com algumas sugestões, a aula da professora Kátia Aracaki, com sugestões de técnicas para ele mesmo fazer uma listinha de 3 títulos e enviar para nós aqui, da coordenação do programa, para que a gente possa aprovar um título, pelo menos, junto à coordenação da Enciclopédia da Conscienciologia. A partir de então, a gente vai fazendo todo o estudo, né, sobre a estrutura de todas, entre as sessões do verbete, e depois vai, sessão por sessão, discutindo técnicas de elaboração dos itens para preencher, então, o verbete pessoal. São 12 semanas de aula, né, o módulo. A gente vai disponibilizar na plataforma Moodle aulas, num total aproximado de 2 horas, textos
para a pessoa ler e outros instrumentos que vão estar disponíveis lá. Essas aulas serão acumulativas, ou seja, a gente vai colocando disponível na plataforma semana a semana, mas ela vai ficando acumulada lá. Então, vocês vão poder acessar essas aulas já vistas mais de uma vez, de acordo com a necessidade pessoal. A proposta, então, é que no final dos 3 meses, pelo menos um verbete, vocês já possam aí estarem remetendo para nós aqui da equipe de revisão, para dar entrada, dar o início aí ao processo de revisão do verbete e encaminhar para a enciclopédia. O valor que para fazer a inscrição é 260 à vista, ou 3 vezes de 95. E para fazer a inscrição, vocês entram em contato com a recepção do CAEC, pode ser pelo telefone, código de área 45 e o telefone 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Nós esperamos por vocês. O programa vai começar no dia 22 de setembro. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Advocacia Interassistencial, a especialidade Interassistenciologia, a autora professora Márcia Ram. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.